Bom dia Deus. Este mais um dos vídeos. Eu estive pensando sobre o mundo precisa de referências. Nós precisamos de mapas para nos guiar ao destino, a saída, a chegada. Nós precisamos de referências. Não se pode andar sem saber por onde está pisando. Nós vivemos um mundo de informação e as informações chegam até nós para que possamos tomar decisões. Sem a informação, sem o conhecimento, as tomadas de decisões correm riscos sérios. Há mais de 25 anos eu trabalho como consultor de sistemas de internet. Mas eu também tenho essa formação teológica, essa formação filosófica e que me enriquece quando eu sou requisitado a consultorias, a desenvolvimento de tecnologias na área da internet. Muitos empresários me procuram e eu sempre observo que existe sempre uma referência a ser tomada. Sempre quando alguém me procura fazer algum empreendimento digital no mundo da internet, eu pergunto se tem alguma referência. Pois bem, mas eu gostaria de trazer para vocês, para mim, a maior referência. Não se trata hoje. Se essa referência se encontra na história dos homens da Bíblia. A história dos homens como Abraão. Para mim, a maior referência de sucesso, a maior referência de planejamento de vida é Abraão, o qual recebeu o título de o pai da fé. E dele as outras religiões como judaísmo, islamismo, cristianismo surgiram a concepção de se relacionar com Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 22, conta a história que Deus prova a Abraão, que Deus coloca Abraão em um momento de desafio, para que Abraão realmente pudesse ser colocado em prática o que realmente era Abraão, o que realmente pensava Abraão, como realmente Abraão se comportaria diante de desafios, como Abraão se comportaria diante de crises, como Abraão se comportaria diante de momentos difíceis. Então, vamos ao texto que nos conta que o Senhor manda uma missão para Abraão. Toma o teu filho agora, o teu único filho Abraão, Isaque, o tanto quanto você amas, vai à terra de Moriá, ao monte Moriá, e oferece Isaque, teu filho, como holocausto que te vou te dar. Ou seja, como o holocausto era um termo usado em que pegavam carneiros e sacrificavam para que, sendo queimados, a fumaça representaria assim a purificação dos nossos pecados. Isto dentro da concepção da prática antiga do judaísmo, do islamismo. Pois então, Abraão, ele começa a executar a sua missão, o seu empreendimento, o seu negócio espiritual. Primeiro que é o seguinte, Abraão ele acorda pela madrugada e abordou ao seu jumento. Toma consigo 2 dos seus escravos, moços, Isaque, o seu filho. Corta a lenha para levar para o sacrifício. E se dirige até então. Mas nesse texto que se encontra em Gênesis capítulo 22, 3, a gente encontra toda uma fase de planejamento de vida. Primeiro que é o seguinte, por que o sucesso do Abraão? A gente começa a ver que o Abraão, ele escolhe 2 dos seus jumentos. Entre tantos que ele tinha, ele era muito rico, mas ele escolhe 2, os 2 melhores, que é capacitado para executar, iniciar e terminar aquela missão. Segundo, ele toma consigo seus 2 escravos jovens. Olha só, ele naquele momento ele precisava da força física.
jovens com determinação. Acaso ele pudesse cansar, aqueles jovens poderiam ajudá-lo naquele percurso. Mas ele só tinha dois escravos, tinha muitos outros escravos. Abraão, naquele momento, ele também chama o seu filho Isaque. Mas eu acho interessante que naquele percurso, naquela ida, antes dele sair, ele faz um planejamento. Ele corta a lenha. Ele poderia ir pela estrada e dizer, não, eu não vou levar a lenha agora aqui no início dessa jornada. No meio da estrada eu vou pegando gravetos e vou colocando sobre os jumentos para que eles não cansem com esse peso todo. Mas Abraão não fez isso. Então, se Abraão faz todo um planejamento, ele não age de forma, primeiro, desesperado. Ele tem um desafio. Leva o filho ao Monte Moriá e lá você vai sacrificar. Vai tirar a vida de Isaque como prova do seu amor, como prova da sua missão e seu desafio, Abraão. Abraão, ele diante da crise, diante do grande desafio, grande dificuldade, no momento tão difícil, ele não entra em desespero, ele não fica fora de controle emocional, ele executa a missão com planejamento. Então, a vida de Abraão e a vida de Isaque, Deus, ele é a representação dos desafios que nós temos a enfrentar. Mas o texto também que nós citamos em Gênesis capítulo 22, que conta a história que ele escolheu entre os dois escravos, diante de missões, de desafios, Abraão deixa muito claro que ele poderia ir só com o filho, o jumento e a Isaque, mas não. Ele recorre, ele nomeia o quê? Uma equipe. Uma equipe, trabalhar em equipe. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Ou seja, uma pessoa não é tão boa quanto todos nós, quanto várias pessoas juntas. Foi isso que Abraão entendeu. A fé de Abraão é a ação daquilo que não se vê, mas tem a certeza de que existe. Foi assim que a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, é escrita lá no capítulo 11, onde tem a galeria do pai da fé, e entre eles está o pai principal, que é Abraão. Mas no mundo em que nós vivemos, as referências, quais são as referências? A gente ouve falar do homem que ficou milionário vendendo sanduíche com o McDonald's. Nós ouvimos falar de outras empresas que o homem que começou a ficar rico vendendo ovos de galinha, tornou-se a maior granja da América Latina e do mundo, está no Brasil. Essas são as referências que nós temos. As referências que nós assim consideramos. Mas a origem de todas essas referências se encontra exatamente no ensinamento, na origem básica da fonte de um homem chamado Abraão, o pai da fé. Desta atitude começou a surgir outras ideias, outras maneiras de gestar, de administrar empresas. Se você observa o capítulo 22 de Gênesis, ele é exatamente um conjunto de regras de negócios, de administrar, de planejar, de tomar decisão, de trabalhar em equipe, de verificar, de ver para onde vai, o que fazer, de fluxo de informação. Observe que há um fluxo, há um início, o meio e o fim. A origem de Abraão é muito importante para a nossa vida. É a maior referência de sucesso que nós podemos ter, e dele nasceu todas as outras. Nós nos encontramos com a ação de um Deus. Pois então, lá no capítulo 22, versículo 8, fala que Abraão ouve de Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Diante de que, no meio da estrada, no meio do percurso,
Claro que houve um momento de fragilidade de Abraão, mas Abraão não deixa transmitir para o seu filho a dificuldade. Abraão sempre está focado na solução. Abraão sempre está esperando que vai acontecer uma solução, como ele talvez não saberia, mas eles estavam plantando, estava regrando, e as atitudes deles não eram atitudes erradas, inconsequentes, atitudes precipitadas, não era nada disso. E o texto fala que caminhavam juntos. Abraão caminhava junto com Isaac. Ora, se Abraão tivesse passado aquele terror para Isaac: olha, eu estou indo para o lugar que lá eu vou pegar um facão, cortar tua cabeça, Isaac. Me diz aí, será que Isaac, como naquela idade, iria ficar com o pai? Óbvio que não. Abraão não transmitiu para Isaac nenhuma situação de terrorismo, nenhuma situação de maldade, de que algo ia acontecer. Não. Abraão provavelmente nem murmurava do que ele tinha que fazer. Ele creu em Deus, ele acreditava em Deus, que Deus proveria o cordeiro para substituir o Isaac. E óbvio que naquelas regiões do Monte Moriá, sim, tinha muitos animais. E foi assim que aconteceu. Apareceu lá um cordeiro que substituiu a vida de Isaac no momento ao qual era para ser apresentado como sacrifício.